Fala galera, aqui é o Anjo e bom. E hoje, finalmente, vamos começar os nossos resumos do New Testament, a segunda série de light novel de Toaru Majutsu no Index. E pra quem caiu aqui de paraquedas, sim, isso é a continuação direta da terceira temporada de Index. Então, nós veremos o que aconteceu com os personagens depois da Terceira Guerra Mundial. E aqui eu vou tentar dar uma resumida, bem resumida mesmo, porque esse primeiro volume tem 280 páginas. E a média de páginas por volume é mais ou menos isso. Ou seja, eu tô ferrado. Já que uns meses atrás eu tinha feito uma enquete perguntando se eu deveria fazer um resumo por volume ou fazer em várias partes, e a maioria das pessoas votaram para ter um resumo por volume, o que só me complica ainda mais, né, porque eu vou ter o trabalho de ler um volume para fazer só um vídeo. Isso não compensa. Mas bom, se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, pelo amor de Deus, porque esse é um tipo de vídeo que não compensa fazer, mas eu faço porque eu gosto de Toaru e quero que as pessoas vejam como Toaru é bom. E é mais fácil fazer isso fazendo um vídeo de 1 hora do que tentar convencer a pessoa a ler a light novel, né? Mas bom, deixando de enrolações e delongas, vamos logo. Bom, como vocês devem se lembrar, a terceira temporada terminou com o Touma derrotando o Fiamma, assim acabando com a Terceira Guerra Mundial, mas com isso ele acabou caindo no oceano e sendo declarado morto, já que era realmente coisa para ele ter morrido, né? Mas nós vemos que, na verdade, ele foi salvo por uma Loli. Mas isso não importa agora. O importante é que, como nós não temos o Touma, agora nós temos que acompanhar os outros protagonistas, que são o Accelerator e o Hamazura, que voltaram para a cidade acadêmica e estão tentando voltar a ter uma vida normal. Normal entre aspas, né? Porque a vida na cidade acadêmica não é fácil. Mas bom, a história começa com o Hamazura e a Tactibu no cinema, assistindo um filme que a Kinohata recomendou. O filme era sobre um casal fugindo de um monstro gigante e como eles podem derrotá-lo, mas uma coisa curiosa é que essa cena do filme é uma referência a outra obra do Kamashi, que é o criador de Toaru. A obra, no caso, é Heavy Object. Mas voltando, o Hamazura começa a pensar que esse filme não foi feito para ser visto com a namorada. A Tatsubu pergunta o que eles devem fazer e o Hamazura fala que eles têm que se encontrar com a Aiten. Então começa a ter uma recapitulação do que é a cidade acadêmica. Sempre que tem uma nova temporada do anime, tem que ter essa recapitulação. E como o Novo Testamento é como se fosse uma nova temporada da light novel, faz sentido eles colocarem isso aqui. Mas uma coisa curiosa é que durante essa recapitulação também tem o Hamazura relembrando seus feitos na terceira temporada contra a Mugino e também na Terceira Guerra Mundial, e ele começa a se achar muito por isso, porque mesmo sendo um nível 0, esse homem conseguiu lutar na Terceira Guerra Mundial e teve a experiência de lutar contra um nível 5 e ganhar. E com essa marra toda, ele também começou a se intitular de o Imperador do Fim do Século. Seja lá o que isso significa, né? Mas bom, já no restaurante que a Aiten sempre vai, a Mugino dá um grito e o Hamazura volta à realidade. O Hamazura estava pensando tudo isso enquanto ele ia pegar umas bebidas. Enquanto isso, a Kinohata estava conversando com a Mugino sobre como ela tá parecendo mais humana com essas próteses. O Hamazura entrega as bebidas e acontece aquela típica cena do Hamazura, onde ele faz uma burrada e todo mundo zoa ele. Mas o importante é que, terminando isso, eles decidem ir ao Distrito 10, onde fica o único cemitério da cidade acadêmica, para poder visitar o túmulo da Frenda. Chegando lá, a Mugino é a única a entrar no cemitério. Lógico, né? Foi ela que matou, né? Enquanto o resto da Aiten fica do lado de fora. Já no apartamento da Aiho,
o Accelerator e a própria Iroh estavam tendo um reencontro após todo o caos da Terceira Guerra Mundial. Enquanto isso, a Misaka Worst e a Last Order estavam na sala jogando videogame. A Iroh pergunta se a Worst é tipo uma irmã mais velha da Last Order, e a Worst fala que não, e pergunta se ela vai se tornar a irmã mais nova do Accelerator. Enquanto isso, a Worst não tem dó de estar jogando contra uma criança e tava solando a Last Order no jogo. A Last Order, obviamente, ficou muito brava e elas começam a discutir. E uma hora a discussão chegou em Oppai e sobrou até pra Iroh. Mas a Worst fala que não se importa com isso e que só se interessaria em ter Oppais grandes se isso chamasse a atenção do Accelerator. Voltando pro Hamazura e companhia, a Mugino finalmente sai do cemitério, mas na hora de ir embora, eles são surpreendidos por 5 bandidos. O Hamazura fica morrendo de medo, mas lembra que a Kinohata e a Mugino poderiam facilmente lidar com eles, então ele deixa esse medo de lado e ativa o modo Imperador do fim do século, e tenta dar uma lição de moral nos bandidos. Mas então, a Kinohata e Mugino começam a se segurar nos braços do Hamazura e falar tipo: ó, poderoso Hamazura, nos salve desses bandidos maus. E jogam ele pra cima dos bandidos. O Hamazura fica desesperado e o único jeito é ele sair correndo, né? Voltando pro Accelerator, ele estava deitado no sofá quando a Iroh começa a conversar com ele sobre como ele agora não faz mais parte do lado sombrio da cidade acadêmica e pergunta pra ele como é estar em paz novamente. O Accelerator desconversa, mas começa a se perguntar se o Touma conseguiu voltar com segurança. A Iroh fala como ele acabou de voltar de uma guerra, é bom ele voltar a agir como uma pessoa normal, e manda ele ir pro mercado. A Worst fica com ciúmes da Iroh estar conversando com o Accelerator e se habilita para ir junto com ele. Chegando lá no mercado, Accelerator começa a falar que eles têm que se acostumar com a vida pacífica, mas então do nada a Worst fala que as compras sairão de graça se eles roubarem o mercado. Accelerator pergunta se ela quer apanhar e ela fala que eles podem comer algumas amostras grátis e depois fingirem intoxicação alimentar. Accelerator começa a reclamar e se pergunta como que ele é a pessoa mais sensata no momento, né? Mas bom, isso não é lá tão estranho, né? Já que ele tá andando com literalmente a pior pessoa possível, né? Entendeu? Pior, worst, pior. Voltando pro Hamazura, ele encontra o Hanzo, um parça dele da época da Skill Out, que o pessoal do anime não conhece, porque a JC Staff fez questão de cortar todas as cenas dele da terceira temporada, né? Mas fazer o quê? Eles vão pra um restaurante, mas na hora de pagar a conta, ele mete no pé. Depois, o Hamazura recebe uma ligação com a Kinohata, Mugino e Tatsubo. Elas falam que estão entediadas, então vão lançar o jogo Em Busca do Hamazura, que, como o nome sugere, consiste em achar o Hamazura. E a última colocada vai ter que usar uma super roupa de coelhinha, e desligam. O Hamazura não sabe se fica onde está ou sai correndo, mas aí do nada ele é surpreendido por uma tal de Kurua, também da Skill Out. O Hamazura pergunta se ela tá procurando o Hanzo, ela fala que não. Eles trocam um papo e o Hamazura pergunta o que ela tá fazendo, e ela fala que ele já deve saber. Spoiler, ele não sabe. Accelerator e Worst terminam as compras e saem do mercado. O Accelerator começa a pensar que ele pode voltar a ter uma vida normal, mesmo depois de tudo que aconteceu, e ele se lembra do Touma e se pergunta o que o Touma tá fazendo numa hora dessas. Mal sabe ele que as maiores preocupações do Touma agora é 1. Conseguir ficar vivo, e 2. Não repetir de ano, né? Porque tá difícil. Depois disso tem uns desenvolvimentos românticos entre o Worst e o Accelerator, mas eu não vou ficar narrando aqui, né? Porque isso não importa. O importante é que eles veem um ônibus de turismo e a Worst fala que ele pode ser um veículo disfarçado e lembra que o passado sombrio da cidade acadêmica sempre vai existir, independente do que se faça. O Accelerator fala que não gosta de se meter nos negócios dos outros, mas se o lado sombrio da cidade acadêmica
acadêmica insiste em existir, ele vai eliminá-los. A Worst debocha que o Accelerator é só um bom menino que só quer ajudar os outros e fala que ela só vai fazer o mesmo porque parece a rota mais perigosa. Voltando pro Hamazura, ele já tinha terminado de conversar com a Kurua, ele estava sentado em um beco e começava a pensar sobre o que ela disse, sobre a Skillwatch estar cuidando de uma garotinha, e pensa que provavelmente ela deve estar na mira dos supervisores da cidade acadêmica e começa a pensar se vale a pena ele se meter com eles, já que ele podia só ignorar e seguir sua vida, e lembra que quando ele protegeu a Tactbo, ele também ignorou seus amigos da Skillwatch, e que isso não foi lá uma decisão errada, mas nesse caso, essa garotinha tinha uma forte relação com o Komaba, o ex-líder da Skillwatch, que jurou protegê-la, mas como ele acabou morrendo naquela luta com o Accelerator, o Hamazura queria honrar sua promessa de salvá-la. E fora que essa garota até tem uma certa relação com o próprio Hamazura, já que essa garotinha era uma pequena criança loira de olhos azuis, chamada Fremia Seivilum. Isso porque sim, ela é irmã da Frenda. O Hamazura lembra o que aconteceu com a Frenda e pensa que ao proteger a Fremia, isso tudo poderia voltar e que ele poderia colocar a vida da Tactbo em perigo de novo. E fala que ele já superou essas coisas e que agora que ele finalmente pode viver uma nova vida, ele não pode deixar essa oportunidade escapar. Mas depois disso, ele deixa sua insensibilidade de lado e se toca que ele não pode abandoná-los. Ele se levanta e se lembra que ele não precisa envolver a Tactbo e a Aiten nisso, já que isso é um problema só seu. Então vemos o Hanzo junto com a Fremia num shopping subterrâneo. Eles estavam fugindo dos perseguidores da Fremia, que de alguma forma encontraram os outros esconderijos da Skillwatch. O Hanzo não sabia ao certo o que fazer, a única coisa que ele tinha era um celular tunado que ele usava para captar as ondas eletromagnéticas como sinal de rádio da anti-skill e etc. Mas então cai alguma coisa destruindo o teto do shopping. O Hanzo tem dificuldade de ver graças à fumaça, mas quando ele vê, ele percebe que se tratava de um super traje super tecnológico com uma metralhadora, canhão e etc. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa, esse traje atirou um projétil na parede do lado deles, causando uma grande onda de choque. Hanzo e Fremia saíram voando por alguns metros com o impacto. Hanzo perdeu a consciência por alguns segundos. Quando ele retomou a consciência, ele percebe que a Anti-Skill apareceu e está tentando evacuar os alunos, já que como eles não conseguem causar danos no traje, o jeito é tentar reduzir o dano ao máximo. Ainda no chão, Hanzo começa a procurar pela Fremia, até que ele a encontra num monte de escombros. Ele se rasteja até lá e vê que ela está viva e que provavelmente deve estar bem, mas então o super traje atira de novo na parede do lado deles e outra onda de choque aparece e os joga longe. O Hanzo começa a pensar que esses trajes possuem uma tecnologia militar muito avançada, comparável até a armas anti-tanque, que podem atingir um alvo em até 5 km de distância, e ele se pergunta por que esse traje está atirando para matá-los. E ele pensa que deve ser porque eles estão num shopping subterrâneo. Como ele provavelmente usa sinais eletromagnéticos para funcionar, isso é bom para um campo de batalha aberto, mas não para um ambiente fechado. E que provavelmente ele deve ser da mesma leva de trajes usados na Terceira Guerra Mundial. O Hanzo se esconde e começa a pensar em um plano de fuga, mas então quando ele tenta se levantar, ele fica sem forças e cai duro no chão e pensa que provavelmente isso é graças aos danos causados pelas ondas de choque. O traje encontra eles e se prepara para atirar, mas então da porta do shopping surge um carro em alta velocidade.
o traje começa a atirar nele e o explode, mas então, atrás do traje aparece o Hamazura. Ele usou o carro de isca para causar uma onda de choque e desabilitar os sensores do traje por um tempo. Hamazura usa um ariete e bate com tudo nas portas do traje. O traje perde o equilíbrio e o Hamazura tenta o perfurar, mas um ariete não é lá um objeto muito bom para isso. Mas o traje aproveita e aponta seu canhão na direção do Hamazura, mas na hora de atirar ele não consegue, já que o Hamazura tinha quebrado o lugar que guardava a munição do canhão. O traje tenta usar sua metralhadora de seu outro braço, mas o Hamazura bate o ariete na parte do traje onde ficavam seus sensores, assim destruindo seu receptor, mas o traje usa uma de suas pernas e joga o Hamazura longe. Ele caiu perto do Hanzo e fala para eles usarem essa chance para fugir. Eles se levantam e começam a correr para a escadaria. O traje até tenta mirar sua metralhadora neles, mas como ele não tem mais seu sensor eletromagnético, ele não conseguia mais saber suas posições exatas. Então Hamazura, Hanzo e Frenda conseguem subir as escadas e fugir dali. O traje começa a checar como estavam suas armas e parte para a escadaria para continuar a perseguição, mas então ele recebe uma ligação da Umidori, sim, aquela ciborgue lá do mangá do Kakine. Ela fala que o alvo era só o Hamazura e a Frêmia e que deixar uma terceira pessoa saber disso pode acabar complicando as coisas. Ela continua a dizer que ele fez o suficiente e que ela não acha que eles vão se separar agora e lembra que esse traje não é lá muito bom para usar na cidade. Ele fala que poderia ter terminado tudo de uma vez se ele usasse munição anti-pessoas. Ele desiste de consertar o braço do seu traje e contata o pessoal de apoio na superfície. E como um super traje fortalecido chamaria muita atenção, ele vai usar um grande ônibus de turismo para se misturar na cidade. Voltando para o Accelerator e Worst, a Worst vê uma fumaça saindo da entrada de um shopping subterrâneo. Eles tinham interceptado aquele tal ônibus de turismo e derrotado todo mundo de lá. Lá eles encontram várias placas de blindagem, baterias grandes e etc. O veículo parecia que estava destinado a carregar algo grande. O Accelerator pensa que provavelmente seja um traje fortalecido e ele se toca que essas coisas do lado sombrio estão de volta e pergunta para um desses caras quem eles são. O cara fala que eles são os novatos, mas logo após isso ele simplesmente perdeu a consciência e a Worst fala que provavelmente ele deveria ter algum chip em seu cérebro. Dentro do ônibus, o Accelerator encontrou vários mapas com vários lugares marcados, como se eles estivessem investigando as atividades de alguém, e além disso ele encontrou a foto de uma garota loira de olhos azuis, que é nada mais, nada menos que a Frêmia. Enquanto isso, Hamazura, Frêmia e Hanzo estavam correndo pelos becos, tentando despistar os trajes. Quando eles percebem que não estão sendo mais seguidos, eles param para descansar. O Hanzo pergunta por que o Hamazura se envolveu nisso, já que como agora ele tem uma namorada, ele deveria pensar no seu futuro. E ele podia continuar seguindo o caminho honesto, o mais longe possível do lado sombrio. O Hamazura fala que não se importa com isso, e fala que depois que ele soube do caso da Frêmia, ele não poderia ignorar. E fala que não poderia abandonar o Hanzo, e pergunta o que eles devem fazer agora. O Hanzo fala que eles precisam de um esconderijo, mas os esconderijos da Skillwatch não são mais seguros, e o Hamazura fala que conhece um esconderijo que originalmente era da Item. Voltando para Worst e Accelerator, eles investigam o ônibus por completo, mas não acharam nada de útil. A Worst olha para a foto da Frêmia e fala que aparentemente eles estão planejando atacá-la, e fala que isso não é um problema deles. Mas o Accelerator olha para a foto e reconhece a Frêmia, já que ele tinha visto uma foto dela no celular do Komaba, e fala para Worst ir para casa enquanto ele vai atrás da Frêmia e investigar esses tal novatos.
A Worst acha estranho que o Accelerator está tão disposto a ir salvar uma garota aleatória, mas o Accelerator fala que ele não tá indo salvar uma garota aleatória, e sim vai investigar o nível de ameaça do inimigo. A Worst começa a encher o saco dele, como sempre, mas isso não importa. O Accelerator ativa seu eletrodo e sai voando. Voltando para o Ramazura e companhia, eles chegam num salão privado localizado no Distrito 3, que por sinal é o esconderijo que a Aiten mais aparece no anime. Lá, o Ramazura estava olhando para o celular e ele estava pensando se ele deveria ligar para a Aiten e pedir ajuda, já que elas seriam bem mais úteis do que um nível 0 como ele e o Hanzo. E como a Frêmia é irmã da Frenda, isso também seria um problema da Aiten. Mas o Ramazura desiste, já que ele não quer envolver elas nisso. Mas bom, o Ramazura pergunta pro Hanzo o que eles devem fazer agora e pergunta por que a Frêmia está sendo perseguida. O Hanzo fala que não sabe os detalhes, mas duvida que seja por algo relacionado a ela, já que ela é só uma nível 0, e fala que provavelmente devem estar a perseguindo por sua ligação com o Komaba e a Skill Watch, mas o Ramazura pensa que provavelmente deve ser por causa da ligação da Frêmia com a Frenda, mas ele também não tem muitos detalhes sobre isso, já que ele não sabe muito da Frenda. E o Ramazura fala que a Frêmia não sabe de nada, e fala que eles devem tomar cuidado. O Hanzo fala que vai entrar em contato com a Kurua, e ele agradece por o Ramazura ter o ajudado mais cedo, e ele vai embora. O Ramazura pergunta para Frêmia se ela tá bem, ela fala que sim, mas está com uma dor no ouvido por causa das ondas de choque. O Ramazura fala que o Hanzo está chamando ajuda, então não é para ela se preocupar mais, mas a Frêmia pergunta cadê o Komaba, já que faz tempo que ela não o vê. E o Ramazura fala que ele tá bem e que ele tá ocupado porque tá fazendo aulas extras. A Frêmia acredita, mas mudando de assunto, ele vê que a Frêmia está com fome e pede comida. Enquanto isso, o Hanzo retorna. Mas então, finalmente voltamos pra Aiten. Eu juro que tinha até esquecido delas. A Mugino está usando seu olho robótico para se conectar a uma câmera de segurança para tentar encontrar o Ramazura. Enquanto isso, no celular, a Konohata fala que ela super interceptou um rádio da Anti-Skill e descobriu que um traje atacou um shopping subterrâneo no Distrito 7 e que esse traje estava perseguindo um garoto e uma garota, e depois um garoto super se juntou, aí eles despistaram o traje e fugiram. A Mugino consegue acessar as câmeras do shopping, mas não encontra o Ramazura, já que tinha muita fumaça do carro que estava pegando fogo, mas ela acha a garota familiar, e ela até reconhece o garoto, que ela sabe que é amigo do Ramazura. A Konohata zoa que a Mugino sabe muito da vida do Ramazura e fala que yanderes podem ser super assustadoras. A Mugino fica putaça, né? Mas ela pergunta cadê a Taketsubo nessa história, já que nesse ritmo ela vai ficar em último e vai ter que se vestir de coelhinha. Mas a Taketsubo fala que ela tá sentindo um sinal vindo do norte e que ela sente que o Ramazura está perto de outra garota. Então vamos para um caminhão gigante, lá vemos o Silver Cross, o cara que estava com o traje no shopping. Ele estava consertando o traje enquanto conversava com a Umidori. Ela fala que está pronto, mas nesse ritmo as coisas vão demorar muito. E fala que ela vai sair. Ele fala que seria bom se ela começasse esmagando a Aiten. Ela fala que o plano é ir atrás do Ramazura e que é bom deixar o Accelerator sozinho por enquanto para evitar riscos, já que o outro lado também começou a se mover. O Silver Cross fala que como o Ramazura se envolveu nisso, é provável que a Aiten também apareça, mas a Midori fala que não se importa e que é até bom que elas apareçam, já que vai poupar o seu esforço de encontrá-las, e pergunta por que ele está preocupado com a Aiten. E ele fala que é por causa da Konohata e o projeto Maio Sombrio.
Mas ela fala que não precisa se preocupar com isso, já que ela já superou aqui no Rata desde o começo do projeto, e que atualmente ela nem é mais considerada uma Esper. E fala para eles fazerem como o planejado e irem atrás da Frêmia. Então voltamos para o apartamento da Airo. Lá a Airo fala que eles estão demorando muito, já que eles só foram pro mercado, que fica ali perto. A Kikyo fala que isso é normal, já que como eles são adolescentes, eles devem estar passeando, ou sei lá. Mas a Last Order fala que tem um mau pressentimento e que provavelmente a Worst deve estar tentando tomar o seu lugar e fazendo quem sabe lá o que com o Accelerator. E fala que ela tem que tomar medidas. E aí, antes que a Airo e a Kikyo vissem a Last Order, ela já saiu correndo e foi pra rua. Voltando pro Hamazura e companhia, o Hanzo fala que é estranho que ele não está conseguindo entrar em contato com a Kurua e fala que como eles sabem que ele está fugindo com a Frêmia, o inimigo pode estar perseguindo todos que possam tentar o ajudar. Mas o Hamazura fala que se esse for o caso, eles devem tentar procurar a Kurua para a ajudar. Eles pegam um mapa da cidade acadêmica e traçam rotas no Distrito 10, que foi aonde a Kurua foi vista pela última vez, assim marcando uma rota livre dos robôs de segurança, que é o que ela geralmente faria. Depois de fazerem isso, o Hanzo fala que ele vai procurá-la e fala pro Hamazura ficar com a Frêmia naquele salão. Eles aceitam e o Hanzo vai embora. Então vemos a Midori chegando num salão privado. Ela chega na recepção e pergunta se eles viram um tal de Hamazura Chiagi e uma tal de Frêmia Savelon e pergunta qual é o andar que eles estão. O atendente fala que como esse é um salão privado, não faz sentido revelar as identidades dos seus hóspedes. A Midori fala que isso faz sentido. Ela perguntou só para ter certeza e fala que se esse é o caso, isso não muda o que ela deve fazer. Aí a Midori invoca uma máquina com várias lâminas de motosserra e as deixa milímetros de distância do atendente e fala que independente da resposta dele, ela vai conseguir o que quer do mesmo jeito e pergunta se ele vai querer morrer em vão. O atendente fica em choque, mas ele cede e fala o número e até dá a chave do salão da Aiten. Falando em Aiten, a Mugino está parada no meio da rua, já que não sabia mais aonde procurar o Hamazura, e com isso ela acabou encontrando uma garota de 10 anos, de cabelos castanho, que sim, é a Last Order. A Mugino começa a pensar que já viu esse rosto em algum lugar, mas não sabe da onde. Eu acho incrível como ninguém percebe a semelhança da Last Order com a Misaka. Ah, mas você pode falar, mas é porque a Mugino não conhece muito a Misaka, então por isso ela não reconheceu. Então por que a Uiharu também não reconheceu? Ou vai dizer que a Uiharu não conhece o rosto da Misaka? Mas bom, a Last Order pede para Mugino parar de apitar, já que seu olho artificial está dando interferência no sinal. A Mugino acha estranho, mas desativa seu olho. Aí a Last Order consegue achar seu alvo e fala que é muito difícil fazer isso com pessoas não registradas na rede Misaka. A Mugino elogia o casaco que a Last Order está vestindo e a Last Order fala que ela ganhou esse casaco na Rússia. Mas bom, papo vai, papo vem, as duas se separam. Voltando pro Hamazura, ele ainda estava com a Frêmia no quarto, mas então começou a escutar uns barulhos do lado de fora e até pensou em chamar a Aiten, mas preferiu não fazer nada e confiar no Hanzo. Mas então a porta do quarto é derrubada e surgem vários drones com motosserras equipadas. O Hamazura lembra que esses drones são dispositivos de reconhecimento controlados remotamente e se pergunta como eles o encontraram e pensa que se seus perseguidores têm acesso a um dispositivo desses, provavelmente eles também tinham acesso a outros dispositivos de vigilância da cidade acadêmica, e que assim que o Hanzo saiu,
eles encontraram o esconderijo. O Hamazura começa a pensar em como fugir dali, mas os drones estavam justamente na única porta do quarto, então ele fala para Frêmia fugir pela porta, enquanto ele chama a atenção dos drones e fala que depois ele alcança ela. A Frêmia começa a correr para a porta e o Hamazura joga uma luminária nos drones, mas então um dos drones simplesmente agarra a luminária e joga de volta no Hamazura na velocidade de um projétil, e ele mal consegue desviar, mas ele pensa que mesmo que os drones possam cortá-lo ao meio, eles ainda vão cair se suas hélices pararem de girar. Então ele pega um guarda-sol e quando os drones iam o atacar, ele enfiou a ponta do guarda-sol nas hélices dos drones, assim fazendo eles perderem o equilíbrio e caírem no chão. O Hamazura começa a correr em direção da porta, mas um desses drones se levanta e vai com tudo para cima dele, mas então do outro lado da parede surge a Umidori, que acaba cortando não só a parede, como também o drone, e ela reclama que o Silver Cross deveria combinar seus ataques com ela. O Hamazura fica com muito medo e achou familiar o poder dela. A Umidori fala que ela usou a Bomber Lancer, uma lança feita de nitrogênio, e pergunta se esse poder lembra o da Kinohata, mas ela fala para ele parar de conversa e se preocupar com os drones que estão vindo em sua direção e na direção da Frêmia. Isso se ele não quiser que a Frêmia vire carne moída. O Hamazura fala para a Frêmia fugir pela escada de emergência e tenta ir para cima da Umidori, porque não é possível que ele vai perder para uma garotinha de 12 anos, mas a Umidori apenas mexeu suas mãos e cortou o chão e ele quase caiu. Ela fala pro Silver Cross ir perseguir a Frêmia e fala que só vai deixar o Hamazura vivo porque é divertido ver ele desesperado. E o Hamazura começa a pensar que ele não tem como bater de frente com a Umidori e nem com esses drones. E começa a pensar em como ele vai reencontrar com a Frêmia. Ainda no Distrito 3, vemos o Silver Cross num super traje, enquanto ele monitorava as câmeras de segurança e etc. para achar a Frêmia. Ele lembra que o plano era capturar ela dentro do salão, mas por precaução ele já posicionou esses drones em todas as rotas de fuga e pensa que provavelmente com o Hamazura lá dentro a Aiten pode aparecer, mas então por meio de um dos seus drones ele percebe uma presença muito poderosa, que é muito pior que a Aiten. Voltando para o Hamazura, ele tinha descido as escadas de emergência e estava procurando algum tipo de arma e pensa que esse salão privado provavelmente tem clubes de tiro e vai correndo para lá, mas logo na entrada ele é surpreendido por um drone. Na hora do drone atacar, ele consegue se defender com um extintor de incêndio que joga o drone longe. Ele desabilita seus sensores, mas então o drone começa a se autodestruir, causando uma grande explosão. O Hamazura consegue se proteger entrando no campo de tiro e começa a procurar uma arma que até um amador como ele consegue usar, mas então ele encontra uma Zarabatana com propulsão mecânica super ultra Air Fryer, que dispara rajadas de ar comprimido e que tem até mira laser. O Hamazura fala que não garante que isso possa derrotar os drones, mas se isso ajudar a Frêmia a fugir, já é o bastante. Mas então a parede do lado dele é cortada na diagonal e aparece a Umidori. Ela fala que agora que encontrou o Hamazura, ela pode fazê-lo gritar para atrair a Frêmia. Mas então, o Hamazura usa essa Zarabatana e atira na Umidori, mas ela simplesmente desviou, mas isso prova pro Hamazura que se ela teve que desviar, isso significa que essa arma realmente poderia machucá-la. E ele tenta atirar de novo, mas a Umidori se aproxima rapidamente e usa suas lanças de nitrogênio para cortar a Zarabatana. O Hamazura consegue desviar por pouco, mas é derrubado pelo choque da explosão.
mas a Midori aparece e pisa no braço dele e fala que já é hora de começar a torturá-lo para ver se a fêmea aparece. Mas então o Silver Cross liga e fala que eles estão com problemas e fala para ela cuidar de um intruso. Enquanto ele termina de cuidar do prédio, o Hamazura pergunta por que eles estão fazendo isso, e a Midori fala que meia-noite eu te conto, e aí ela corta a janela e pula para fora do prédio e usa sua manipulação de nitrogênio para pousar no chão. Chegando lá no térreo, ela percebe o caos que ela acabou causando, mas como ela não achou essa tal ameaça que o Silver Cross falou, ela simplesmente foi numa cafeteria e começou a tomar um chá, enquanto ela começava a pensar que o trabalho dela é só segurar esse tal reforço até o Silver Cross encontrar a fêmea. Mas então quem aparece atrás dela é o Accelerator. Ela fica em choque e reclama que agora não era a hora dele aparecer, mas convida ele para tomar um chá e bater um papo. O Accelerator aceita e fala que até que foi fácil encontrar ela, já que ele seguiu aquele mapa que estava no ônibus de turismo, e então ele mostra uma foto da fêmea e pergunta por que ela quer reviver o lado sombrio da cidade acadêmica, já que no final da Terceira Guerra Mundial ele tinha mandado os superiores da cidade acadêmica a acabarem com as organizações do lado sombrio. A Midori fala que isso é verdade, mas ela não se importa com isso e pergunta se ele realmente acredita que todo mundo pode se dar bem com isso, e usa suas lâminas para cortar a mesa entre eles e atingir o Accelerator, mas ele simplesmente ativou seu eletrodo e refletiu o ataque. A Midori mal conseguiu desviar, mas o Accelerator achou familiar os padrões de cálculo dela, e ela fala que isso é por causa do projeto Maio Sombrio, aquele projeto da cidade acadêmica que queria colocar os padrões de cálculo do Accelerator em outras crianças para tentar replicar seus poderes. Mas isso não deu muito certo. O Accelerator fala que mesmo que a Midori tenha uma porção dos seus padrões de cálculo, ela ainda é só uma cópia barata, e pergunta se ela é tão burra a ponto de não perceber quem é o mais forte ali. Ela fala que talvez ela seja, mas ela sabe que numa luta direta ela perderia, mas fala que o poder do Accelerator é bom para destruir e não para proteger as pessoas. E aí a Midori começa a atacar as pessoas que estavam próximas a eles. O Accelerator consegue se jogar na frente e redirecionar o ataque, mas a Midori fala que a garota da foto, no caso a fêmea, está perto daquele salão e fala para eles jogarem um joguinho que se ela conseguir cortar a cabeça da fêmea, ela ganha. Voltando pro Hamazura, ele finalmente tinha conseguido sair do prédio, mas quando ele chegou no estacionamento, tinha uma multidão de gente. Ele até conseguiu ouvir a voz da fêmea, mas quando ele conseguiu ver ela, apareceu outro traje fortalecido que lançou um carro na direção dela, mas antes que ela fosse atingida, o Accelerator chegou dando uma bicuda no carro, e ele reclama que ser o herói que salva uma garota indefesa era o papel do Touma e não dele. O Hamazura fica confuso de por que o Esper mais forte está protegendo uma nível 0 como a fêmea, e pensa que mesmo que ele tenha umas desavenças com o Accelerator por ele ter matado o Komaba, é melhor ter alguém como ele ao seu lado. A Midori, que estava só assistindo, fala pro Silver Cross usar aquilo, então ele parte para cima da fêmea. O Accelerator obviamente consegue imobilizar e até quebra um braço do traje, mas de dentro do traje sai um traje menor que saiu em alta velocidade, capturou a fêmea e entrou em um super traje helicóptero, e antes que o Accelerator pudesse ir atrás dele, o traje já tinha fugido. E a Midori fala que eles ganharam. E ela lembra que a fêmea em si não é importante, mas ela tem uma forte relação com o Accelerator, Hamazura e até com a Aiten. E é isso que importa, já que como o alto escalão da cidade acadêmica só acatou os pedidos do Hamazura e Accelerator para acabar com o lado sombrio, porque eles estavam separados, se eles acabarem se juntando, isso poderia abalar o alto escalão.
e fazê-los os caçarem. O Hamazura pega uma barra de ferro e tenta convencer o Accelerator a ajudar ele, mas isso não dá muito certo, né? E o Accelerator o joga no chão e começa a apertar seu pescoço, mas então, no meio da multidão, aparece a Last Order e o Hamazura percebe que o Accelerator estava olhando para ela, então ele pega uma arma do chão e aponta na direção dela, para tentar negociar com ele. Mas de novo o Accelerator ficou bravo e começou a quebrar o braço dele. Mas ele pergunta pro Hamazura por que ele não atirou. Mas ele fala que é porque aquela garota não está envolvida nisso. Então o Accelerator pergunta como que ele está envolvido nisso. E o Hamazura fala que é por causa do Komaba, o ex-líder da Skill Out, que o Accelerator fez jogar no Vasco, e fala que ao proteger a Frêmea, ele estaria honrando o legado do Komaba. O Accelerator acha esse argumento muito besta, mas aceita se aliar ao Hamazura e ajudar a Frêmea, porque é isso que o Touma faria. Viu isso? O Accelerator tá o volume todo pensando no que o Touma faria pra poder ser igual a ele. Aí depois eu tenho que aguentar ver gente fazendo birrinha de é porque o Touma é muito melhor que o Accelerator. Ah não, porque o Accelerator é muito melhor que o Touma. Pô, para com essa briga. Os caras é brother, pô. Eles brigaram no passado? Brigaram, né? Mas agora se respeitam. É isso que importa. Mas bom, o Hamazura consegue roubar um carro e o Accelerator liga pra Worst pra ela pegar a Last Order e proteger a Aiho e a Kikyo. O Hamazura fala que provavelmente os novatos querem forçar uma união entre ele e o Accelerator para irritar o alto escalão da cidade acadêmica. O Accelerator fala que esse incidente é algo totalmente inesperado e que eles até podem estar tentando incluir mais gente nessa lista de rebeldes e atacar até as pessoas próximas a eles, e fala que como isso pode acabar virando uma guerra, eles têm que acabar com isso antes que o dano se espalhe. O Hamazura liga pro Hanzo e pergunta se ele tá bem e se já encontrou a Kurua. Ele fala que sim, mas pergunta o que aconteceu. O Hamazura fala que a Frêmea foi capturada por um super traje que está indo ao leste do Distrito 3 e pergunta se ele consegue rastrear. E o Hanzo fala que sim. E aí ele faz um avião de papel motorizado que também servia como uma câmera e o joga na direção do Hamazura. E ele se gaba das suas habilidades ninjas e fala que dá para eles acessarem a câmera do avião pelo celular do Hamazura. E com isso o Accelerator consegue encontrar o traje, que estava do lado de um caminhão gigante, perto de um túnel. O Hanzo fala que isso não é bom, já que esse aviãozinho só consegue usar imagens aéreas, então eles devem interceptar o caminhão antes deles entrarem no túnel, mas o Hamazura fica tranquilo, já que como o Accelerator é o número 1, ele poderia facilmente lidar com isso, mas o Accelerator fala que isso não é lá a verdade e fala que se ele quisesse, ele poderia alcançar até mesmo um jato, mas dentro de um túnel, o sinal do seu eletrodo poderia falhar e ele cair duro no chão. Mas bom, o Hamazura pegou umas 15 multas de trânsito por excesso de velocidade, mas finalmente conseguiu alcançar o traje que estava começando a entrar no caminhão. O Hamazura sabia que um carrinho daqueles que ele estava usando não poderia fazer nada contra aquele caminhão gigante, mas então ele simplesmente usou a ponta do carro para empurrar o traje, assim separando o traje do caminhão. O caminhão acabou perdendo o equilíbrio e começou a raspar contra a parede, mas então eles são surpreendidos pelo traje, que também começou a segui-los. O caminhão começa a se chocar com um carro e eles saem girando uns metros até para fora do túnel. O Hamazura consegue sair ileso graças ao airbag e ele fala que agora que eles estão fora do túnel, o Accelerator pode esmagá-los. Então, o Accelerator arrancou o teto do carro e foi atrás do traje. E a segunda vez que o Accelerator faz isso, né? Acho que ele não sabe para que serve uma porta. Enquanto isso, nós vemos um cara chamado Joshua. Ele estava num trailer enquanto transportava uma moto militar chamada Dragon Rider, mas ele estava preso no trânsito nessa confusão do túnel. Essa era uma moto muito braba, com asas, um super motor
que podia chegar até 1000 km/h, que foi criada para ser usada na Terceira Guerra Mundial, mas ela acabou que só ficou pronta depois que a guerra acabou, e como depois da guerra todas essas armas militares ficaram fora de operação, ele estava a transportando para um armazém, e ele estava chateado que uma invenção tão incrível como essa ia ser descartada. Mas então aparece o Hamazura. Ele fala que achou essa moto muito braba e pede ela emprestado. O Joshua acha isso muito estranho e fala que não pode simplesmente emprestar uma coisa dessas para um desconhecido, mas aí o Hamazura conta que ele precisa disso para salvar uma garotinha e que ela foi sequestrada e etc. Aí, ao ouvir essa história, ele fica comovido e deixa. Obviamente não foi tão fácil assim, né? Mas aqui é um resumo. Se vocês querem ler as 5 páginas que eles ficam conversando, vai lá ler. Mas bom, o cara fica comovido e fala que para ele usar essa moto, ele tem que usar um traje fortalecido também, já que não daria muito certo uma pessoa correr a 1000 km/h, sem nenhuma proteção, né? Ele coloca o traje e o Joshua fala para ele prometer que vai salvar a garota e trazer o traje de volta. O Hamazura promete e vai embora com a moto. Mas só de andar um pouco com a moto, ele já percebeu que essa moto é muito difícil de controlar. E ele quase bate na parede. Mas então, o seu traje começa a se mover por conta própria e controlar a moto para ele. No começo ele achou muito confuso como o traje respondia a seus movimentos, mas ele logo se acostumou e percebeu que com esse traje ele também ganhava uma percepção maior das coisas à sua volta. E assim ele conseguia desviar dos outros carros, mesmo a 900 km/h. Mas ele lembra que já perdeu aquele avião de papel do Hansel de vista e que ele não consegue mais saber para onde estão levando a Frêmia. Mas então ele se lembra que não é só o avião de papel que está atrás dela e que vai ser muito mais fácil se ele procurar pelo Accelerator. Então vamos para o Silver Cross. Ele começou a pensar que o plano já está quase completo e que a única coisa que falta é matar a Frêmia, de tal forma que o Accelerator e Hamazura queiram se vingar. Mas então ele olha para trás e percebe que mesmo ele estando na velocidade máxima do traje, o Accelerator ainda está o alcançando e ele começa a se desesperar. Mas a Midori, que estava numa ligação, fala para ele ficar calmo, já que mesmo que o Accelerator esteja o perseguindo agora, por algum motivo ele teve que pegar uma carona com o Hamazura. E o Silver Cross percebe que foi por causa da interferência do túnel, e ele decide entrar num túnel de metrô. Depois de entrar no túnel, ele fala para o Midori que ele não achou mais rastros do Accelerator, e se gaba que conseguiu o despistar, mas antes que ele terminasse de falar, ele é surpreendido por uma super moto. O Hamazura estava a toda velocidade para chegar do lado do Silver Cross e usar um boost da moto para criar uma explosão, mas nessa perseguição o Hamazura quase foi atingido por um trem, mas ele conseguiu se salvar ficando no vão entre o trem e a parede, assim pegando o Silver Cross desprevenido e parte para cima dele, causando uma explosão que o jogou longe, assim danificando suas pernas. O Silver Cross ficou impressionado com essa moto e com esse traje, mas ele fala que ele está com a Frêmia e que se ele tentar alguma coisa, ela vai morrer. Mas o Hamazura fala que ele não pode fazer isso agora, já que ele teria que sair do traje para isso, já que seus movimentos são conectados. O Silver Cross fala que isso é verdade e que atualmente ele está em desvantagem, e ele fala que então o único jeito é fugir. Ele sai do super traje e deixa a Frêmia lá dentro, com o traje no piloto automático, e fala que isso é um pouco diferente do planejado, mas vai funcionar do mesmo jeito. Mas então o Hamazura tem a ideia de abrir a porta do traje raspando na parede, já que como ele não tinha mais suas pernas, o traje estava rolando enquanto se chocava pelos túneis, igual uma bola. Então, quando o traje começou a tomar muito dano, o Hamazura conseguiu forçar a escotilha do traje e tirar a Frêmia de lá. E ele começa a pensar em como vai parar o traje. Mas então, o traje começa a soltar uma fumaça, parecendo que vai explodir.
Voltando pro Accelerator, ele estava na entrada do metrô, enquanto pensava que esse túnel poderia levar para qualquer lugar da cidade, então ele liga para Worst, para ela ajudar a procurar o Silver Cross, procurando por todas as saídas do túnel. Mas a Worst fala que até ela terminar de fazer isso, ele já poderia ter matado a Frêmea. O Accelerator fala que isso é uma possibilidade, mas ele está confiando no Hamazura. A Worst debocha que o Accelerator agora está até confiando em outras pessoas e fala para ele então mandar um zap pro Hamazura para saber como estão as coisas por lá. O Accelerator, como sempre, só ignorou a piada dela e desligou. Voltando pro Silver Cross, ele estava fugindo do túnel até que ele ouviu uma explosão e começou a comemorar que muito provavelmente a Frêmea e Hamazura já estão mortos, mas ele se lembra que mesmo que isso acontecesse, ainda tem o Accelerator e a Aiten, mas por meio de suas câmeras, ele viu que o Hamazura ainda estava vivo e que ele tinha protegido a Frêmea, e o Hamazura aproveitou esse tempo para entregar a Frêmea ao Hanzo, que tinha acabado de chegar, e o Silver Cross fica em choque, já que seu plano está indo por água abaixo. Então vemos a Taxbu, ela estava cansada de ficar andando pra lá e pra cá, tentando achar o Hamazura, já que mesmo que ela seja uma Esper sensorial, sem usar aquele pó mágico, ela mal conseguia sentir a presença dos outros. Então, ela recebe uma ligação da Akinohata, que pergunta para ela se ela já achou o Hamazura. Ela fala que não, e pergunta se ela sabe aonde ele está. E a Akinohata fala que sim, e que aparentemente ela vai ser a primeira a chegar. Mas ela acabou encontrando uma pessoa super chata. Voltando pro Silver Cross, ele estava pensativo sobre o que fazer numa hora dessas, já que não daria tempo de ele pegar um novo traje e continuar a perseguição, e seria difícil ele conseguir passar pelo Hamazura e ir atrás do Hanzo, mas antes que ele percebesse, o Hamazura chegou dando uma voadora nele, que fez ele voar longe, mas isso não causou nenhum dano nele, por causa do traje, e eles começaram a trocar golpes. Mas mesmo que com seus trajes eles ganhavam grandes habilidades de combate, é inútil ficar dando golpes em um traje que foi feito para ser indestrutível. Então o Hamazura agarra os socos do Silver Cross e começa a quebrar seus braços, mas o Silver Cross logo conseguiu revidar e joga o Hamazura no chão. Então nós descobrimos que o Silver Cross não quebrou o seu braço, porque como ele é um ciborgue, ele simplesmente usou parte do traje para consertar seu braço. E ele começou a chutar o Hamazura, enquanto ele começa a pensar que com o computador do traje, ele já decorou todos os movimentos do Hamazura, e que com isso ele vai vencê-lo. Mas então, na hora de dar o golpe final, o Hamazura desliga a ajuda do seu traje, então consegue desviar dos golpes do Silver Cross e dar um socão na bateria do traje dele, fazendo o Silver Cross ser derrotado. E ele elogia o Hamazura por ele prever que ele estava prevendo seus movimentos, e assim fazendo um golpe surpresa. Mas o Hamazura fica confuso e fala que ele não planejou nada, e que ele apenas sentiu que ele tinha que resolver essa luta com as próprias mãos. O Hamazura encontra o Hanzo e ele pergunta se a Frêmea está bem. Ele fala que sim, mas no final do túnel eles começaram a ver vários trajes fortalecidos vindo na sua direção, e eles se perguntam como isso está acontecendo, já que eles acabaram de derrotar o cara dos trajes. Mas o Silver Cross fala que provavelmente a Midori deve estar controlando toda a sua coleção de trajes. Então Hamazura e Hanzo saem correndo para se encontrar com a Frêmea, que está num esconderijo com a coroa. Mas antes disso, eles falam que primeiro eles têm que despistar esses trajes. Então vemos a Midori num telhado. Ela ficou sabendo que a Frêmea estava escondida num prédio abandonado e ela começou a ir para lá, até que ela liga para um dos seus subordinados e fala que agora que o Silver Cross não é mais útil, eles podem
podem usar os seus trajes para perseguir o Hamazura e Hanzo, já que mesmo que os trajes usem o piloto automático, mesmo assim Hamazura e Hanzo não teriam poder para destruí-los. E fala que nessa altura do campeonato já passou da hora de matar a Frêmia, mas a Midori desliga e começa a pensar que o ponto principal agora é o Accelerator, e lembra que mesmo que ele seja o cara que resiste até uma arma nuclear, ele ainda pode ser derrotado, como quando ele lutou com Kihara Mata. E ela fala que através do projeto Maio Sombrio, ela também poderia usar parte desse processo de pensamento do Kihara Amata. Mas então ela é surpreendida pela Kinohata e fala que o momento não é muito bom, mas é bom ver que seu plano de ir atrás da Frêmia para juntar Hamazura, Accelerator e Aiten está dando certo. A Kinohata pergunta por que ela está no lado sombrio da cidade acadêmica, e a Midori fala que é porque o lado sombrio é o seu lugar, e fala que os únicos que podem tirá-la de lá são eles. Mas mais pra frente nós veremos o que ela quer dizer com isso, já que ela não tá falando do Accelerator, nem do Hamazura, e muito menos dos supervisores da cidade acadêmica. Mas bom, e a Midori fala que o projeto Maio Sombrio só foi cancelado porque ela matou todos os pesquisadores, e fala que isso prova que ela é o maior sucesso do projeto. A Midori ativa suas lanças de nitrogênio, e a Kinohata reclama que o poder da Midori é super sem graça. A Midori parte para cima dela, mas a Kinohata consegue se defender de todos os ataques, já que mesmo que a Midori tenha mais poder de ataque com sua Bomber Lancer, por ele também ser um poder que usa nitrogênio, a Kinohata pode simplesmente desviar seus ataques com seu Offense Armor. E isso tudo com uma defesa automática de 360 graus. E a Kinohata fala que, diferente dela, a Midori não tem uma defesa em seu corpo. Então ela seria esmagada se ela conseguisse acertar só um golpe. Mas então a Midori começa a rir, e ela fala que se basear e analisar apenas as habilidades Espers é algo muito antiquado. Então o seu golfinho de plástico explode e de dentro dele saem vários braços robóticos, e com ele ela lança várias Bomber Lancers em direção da Kinohata. Ela saiu voando uns metros, mas conseguiu bloquear, e ela percebeu que foi por pouco que esse poder não perfurou sua barreira. E ela acha isso muito estranho, e a Midori explica que agora ela não é mais uma Esper, e sim um ciborgue. E fala que as pesquisas sobre ciborgues já estão bem avançadas, graças aos Kiharas. E que isso nem é lá tão estranho, né? Já que o Accelerator faz algo parecido, ao conectar o seu cérebro no eletrodo que se conecta com a rede Misaka. Mas bom, então começa a aparecer milhares desses braços de dentro do prédio, perto delas. E a Midori fala que usa seu golfinho de plástico como controle remoto para seus braços, que com isso começam a fazer parte do seu corpo. E fala que mesmo que a Kinohata tenha parte da defesa do Accelerator, ela tem parte do seu ataque. Então ela ataca a Kinohata lançando milhares de lanças de nitrogênio. A Kinohata até tenta bloquear usando seu Offense Armor, mas sai voando umas centenas de metros. A Midori fala que isso deve ser o suficiente para deixar a Kinohata fora do caminho, mas fala que ela também não saiu completamente ilesa dessa batalha, e que se ela quiser bater de frente com o resto do pessoal, é bom ela tentar usar um traje fortalecido. E fala que é bom ela matar o Hamazura antes de ela se encontrar novamente com o Accelerator. E voltando pro Hamazura, ele já estava no esconderijo junto com Hanzo, Frêmia e Kurua. A Kurua fala que não faz sentido eles ficarem parados se escondendo, já que seus perseguidores uma hora ou outra pode chegar lá, mas o Hamazura fala para eles ficarem tranquilos, já que o Accelerator deve estar lidando com eles, e fala que sabe que é difícil confiar na pessoa que matou o Komaba, mas o Accelerator agora está do lado deles.
A Kurua fala que se é assim, o Hamazura podia mandar um zap pro Accelerator e falar para eles se encontrarem, mas o Hamazura fala que a relação dele com o Accelerator não é tão próxima assim e pede pra Kurua ficar no telhado para tentar chamar a atenção do Accelerator enquanto ele e o Hanzo iam numa loja de armas abandonada para pegar algumas armas. Lá eles encontram várias armas anti-tanque, eles planejam por onde os trajes viriam e decidem deixar a Frêmia em um cofre de lá, já que é mais seguro deixar ela lá do que no meio do campo de batalha. E o Hamazura fala que vai ficar tudo bem, mas a Frêmia fala que ela sabe que isso é mentira e fala que o Komaba e a Frenda também disseram isso pra ela e agora eles desapareceram. E fala que ela não quer que ninguém mais desapareça. O Hamazura fica meio triste de saber que ela sente a perda das pessoas próximas a ela. E que diferente dela, ele sabe o que aconteceu com eles, mas na época ele foi muito fraco e não conseguiu salvá-los. E agora que ele vê que a Frêmia está chorando por isso, o Hamazura decide não deixar mais ninguém importante para ela desaparecer. E que, independente do inimigo ser o lado sombrio ou os supervisores da cidade acadêmica, ele não vai mais deixar que aquela criança chore. E o Hamazura fala para Frêmia que o Komaba e a Frenda eram pessoas incríveis e que ele não é nada perto deles. Ele é apenas um medroso que sempre prioriza a própria vida. Mas mesmo que ele não seja o tipo de pessoa que pode ser considerado um herói, ele é a pessoa que está fazendo de tudo para protegê-la e fala que ele não vai desaparecer. A Frêmia fala para ele prometer isso e aí os dois juntam os dedos mindinhos e o Hamazura promete nunca deixá-la. Mas bom, depois desse papo todo, a Frêmia finalmente entra no cofre e o Hanzo fala que esse cofre tem um dispositivo de segurança que só faz ele poder ser aberto depois de 12 horas, mesmo com a chave. E ele fala que vai ser difícil segurar os trajes por todo esse tempo, mas o Hamazura fala que eles não podem só segurarem os trajes para no final acabarem morrendo, e fala que a única opção deles é lutar e conseguir derrotá-los. Mas então, eles logo são surpreendidos por um super traje que tinha um escudo grandão que chegou explodindo a parede do lado deles. Eles começaram a correr e o Hamazura atirou nele, mas começou a sentir uma dor no ombro por causa do grande recuo da arma. Mas então eles perceberam que esse tiro tinha acertado a cabine do traje e eles descobriram que esses trajes não tinham ninguém os pilotando, e o Hanzo começou a atirar no buraco da cabine e conseguiu derrotar aquele traje. Então, eles encontram mais 5 trajes que apareceram no andar de baixo deles, mas então o Hamazura olha para a janela e vê uma espécie de louva-a-Deus gigante robótico que veio voando na direção deles e começou a disparar várias railguns, e eles quase não conseguiram desviar, mas essas railguns fizeram um oco no prédio que fez ele até inclinar um pouco, e o Hamazura percebe que isso é de um nível totalmente diferente de antes, e lembra que a cidade acadêmica fez vários trajes baseados nos Espers nível 5 para poder usar suas habilidades sem as limitações do corpo humano, e que esse é o 5-over modelo Railgun, e ele fica tão em choque com o poder desse traje que ele mal conseguia se mover. Mas na hora do traje atirar de novo, o Hamazura começou a correr para tentar desviar. O traje louva-a-Deus começa a atirar de novo, assim destruindo todo o piso, e o Hamazura cai no andar de baixo do prédio, mas conseguiu sobreviver à queda graças ao traje do Dragon Rider, e ele começa a pensar em como vai parar esse traje, mas ele percebe que esse traje não está o perseguindo e sim está voando em volta do prédio, enquanto tenta encontrar a Frêmia, e ele pergunta pro Hanzo se eles conseguem destruir esse louva-a-Deus. O Hanzo fala que com as armas que eles possuem, talvez sim, mas para elas funcionarem, eles teriam que dar um tiro a queima-roupa, o que também seria muito arriscado, já que o traje poderia atirar a queima-roupa neles também. Então, o Hamazura percebe que como esse é um traje movido por uma IA, eles podem tentar bugar os seus sensores para fazer ele parar de atacar a Frêmia, e pede
pede pro Hanzo procurar alguns mantimentos e umas lâmpadas. O traje louva-a-Deus entrou no prédio e começou a pensar que mesmo escaneando a área 5 vezes, ele ainda não encontrou a Frêmia e que o único lugar que ele não consegue escanear é aquele cofre e vai lá averiguar. Mas no caminho ele encontra um carrinho de compras com algumas frutas. A IA analisa o nível de ameaça daquilo e, com medo de ser uma armadilha, logo o destrói. E ela percebe que quem jogou o carrinho em sua direção foi o Hamazura, que estava segurando várias lâmpadas LED. Ela se prepara para atirar nele, mas então nós descobrimos que o Hamazura colocou as balas antitanque da sua arma dentro das frutas. E com essas balas no chão, quando o traje foi usar sua railgun, as balas foram atraídas pelo magnetismo e se chocaram no traje, causando uma grande explosão, assim derrotando o Five Over. E o Hamazura fala que achou isso muito fácil. Então nós voltamos para Kinohata. Ela finalmente acordou depois de ser solada pela Omidori. E ela fala que teve sorte e que se ela não tivesse uma habilidade defensiva, ela já teria ido de ralo. Mas então quem aparece naquele telhado é o Accelerator. Ele fala que graças ao Rust ele ficou sabendo que os novatos estão fazendo de tudo para que a Anti-Skill não se envolva nisso e pergunta se ela sabe de alguma coisa deles. E por que eles estão perseguindo a Frêmia Savelon? A Kinohata acha familiar esse nome e fala que deve ser por isso que o Hamazura está se envolvendo em confusões. O Accelerator pergunta se ela sabe de alguma pista e ela fala que sim, e que não deve estar muito longe dali. Voltando pro Hamazura, ele estava com o Hanzo e ele pergunta se eles ainda têm munição daquela arma antitanque e o Hanzo fala que ele só tem um pouco e que isso não parece ser o suficiente. O Hamazura fala pro Hanzo confiar, já que ele tem um plano. Mas então, eles são cercados por vários trajes fortalecidos. Então vemos a Omidori. Ela estava pensando que como ela se esforçou muito na luta com a Kinohata, é bom deixar esse trabalho final com as máquinas. Mas fala que é bom ela dar uma passada lá, já que ela consegue lidar com tudo isso com só 10 segundos. Então, ela começa a juntar milhares de braços robóticos, que não só conseguem lançar Bomber Lancers, mas também conseguiam, de certa forma, manipular o nitrogênio em uma certa área. E ela lembra que esse poder está muito além do nível 4, que sua habilidade foi categorizada. E ela fala que agora ela vai esmagar todos eles. Mas então, quando ela estava chegando no prédio, ela é surpreendida pelo Accelerator. Mas a Omidori começou a zombar do Accelerator sobre como ele deixou de ser aquele revoltado que resolvia tudo na violência e virou esse cara mais calmo. E fala que não importa se ele tá ali pelo Hamazura ou pela Frêmia, já que ela vai matar todo mundo. E o Accelerator pergunta se ela realmente tá feliz em fazer esse tipo de coisa. E ele se pergunta se foi assim que o Touma se sentiu quando eles se enfrentaram pela primeira vez. Mas a Omidori fala que é óbvio que ela tá feliz, já que como ela é uma cyborg Esper, ela já está muito mais forte que o resto da cidade acadêmica. Então ela deve usar seu poder para matar quem ela quiser. E o Accelerator tem um déjà vu do seu eu do passado. E a Omidori fala que o Accelerator não deve ficar se achando o invencível, só por ser o Esper número 1. Ela ativa seus milhares de braços robóticos e fala que eles podem usar o mesmo método do que Hara mata e fala que ele certamente não vai sair vivo depois dessa. Mas então, o Accelerator pensou sobre a situação e os possíveis finais dessa luta e ele decidiu simplesmente ir embora. A Omidori fica confusa e o Accelerator fala que ao tentar ser a arma perfeita, você aos poucos acaba perdendo os seus pensamentos e suas crenças e acaba virando só um idiota que age loucamente e fala que foi por isso que ele mudou. A Omidori continua confusa, mas então ela percebeu que o tiroteio do prédio parou e ela pensou que isso foi porque ela tinha ganhado. Mas então o Hamazura conseguiu usar seu traje para se conectar ao traje louva-a-Deus. Então ele começou a destruir os outros trajes e ele começa a atirar várias railguns na Omidori. Ela foi pega desprevenida e teve vários dos seus braços destruídos, mas ela logo começou a desviar os tiros usando sua manipulação do nitrogênio do ar.
e ela começou a pensar que esse 5-over não consegue atirar para sempre, já que suas railguns causam superaquecimento, e pensa que quando isso acontecer, vai ser sua hora de contra-atacar. Mas o Accelerator fala que isso não vai dar muito certo, e fala que é um desperdício ela usar da sua manipulação vetorial para ficar só se defendendo. Então ele começa a dar uma de Sensei e começa a falar como a Omidori deve usar seu poder. E até fala que aqui no Hata usa o seu poder bem melhor que ela. Mas mesmo com o Accelerator tentando treinar a Omidori, ela não quis ouvir as suas dicas e foi derrotada pelas Railguns. O Hamazura desce pra lá e pergunta se já acabou. O Accelerator fala que sim e que a Worst já deve ter lidado com o resto dos novatos. O Hamazura fala que a Frêmia está dentro de um cofre que só vai abrir meio-dia, e o Accelerator fala que ele pode usar seu poder para abrir. Mas então a Omidori, que estava no chão, juntou todas as suas forças e conseguiu criar mais centenas de braços, fazendo uma Super Bomber Lancer, e lançou na direção do prédio que a Frêmia estava. E o Hamazura e Accelerator ficaram desesperados, e a Omidori começou a coringar enquanto cantava a sua vitória. Mas então um garoto de cabelos espetados surge de dentro do prédio e com sua mão direita anula o ataque. E sim, esse é nada mais nada menos que o nosso querido Kamijou Touma. O homem voltou. O Touma fala que faz tempo que eles não se veem, mas o Hamazura fala que agora não é hora de descansar, já que a Frêmia ainda está no cofre. Então eles voltam pro prédio e o Accelerator consegue quebrar a porta do cofre e tirar a Frêmia de lá. E o Touma pergunta o que está acontecendo ali, já que ele acabou de voltar para a cidade acadêmica e meio que caiu de paraquedas naquela treta. O Hamazura explica toda a situação da Frêmia e os novatos, mas ele fala que ficou muito interessado no poder do Touma. E o Touma fala que é normal o Hamazura não saber, já que o Hamazura também é um Esper nível 0, então quando eles se enfrentaram, o Touma não tinha um poder para poder usar seu Imagine Breaker. Mas o Accelerator interrompe e fala que o Touma está envolvido em uma parte do mundo muito mais profunda que o lado sombrio da cidade acadêmica e pergunta se esse retorno dele tem a ver com esse incidente. E o Touma fala que ele acha que as ações desses novatos parecem mais como preparativos para uma luta contra um novo inimigo, que muito provavelmente tem uma ligação com a Terceira Guerra Mundial, e que a cidade acadêmica até está se preparando para lutar com eles. Mas o Hamazura fica confuso e pergunta de quem ele está falando. E o Touma fala que existem várias organizações que criam fenômenos sobrenaturais fora da cidade acadêmica. E o Accelerator pensa que provavelmente isso deve ser a magia. Mas antes que a conversa seguisse, a Lavinia chegou dando um chute nas partes baixas do Touma e fala que agora não é hora de falar um assunto tão importante. E ela se apresenta por Hamazura e Accelerator como Lavinia Beardway, a líder da Cabala Mágica Luz do Amanhecer. E é com esse gancho que terminamos esse vídeo. Eu acho que esse é um bom primeiro volume para uma nova fase da Light Novel, já que ele foca bem no Accelerator e Hamazura, mostra seus modos de agir e suas personalidades, etc. É óbvio que não é o bastante para alguém que nunca viu a obra saber o que está acontecendo, já que esse volume faz muita referência ao passado, mas é bom ter esse aprofundamento dos personagens. Já que aqui nós temos, de novo, aquela curva do Hamazura, dele deixar de ser um covarde para tentar ser um herói, e também aquele desenvolvimento do Accelerator, onde ele vê na Omidori a versão dele do passado, e ele percebe o quanto ele estava equivocado naquela época. Mas bom, esse vídeo aqui ficou gigantesco, mas eu nem ligo desse vídeo ficar muito grande, porque eu tive que resumir 280 páginas, é impossível isso aqui ficar pequeno. Mas bom, se você conseguiu chegar até aqui, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para apoiar. Se eu ver que esse vídeo aqui deu bom, eu posso trazer mais rapidamente
as próximas partes, já que esses resumos da Light Novel é algo que eu realmente quero fazer. Então, independente das pessoas gostarem ou não, eu vou fazer. A única diferença vai ser a média, né? Porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho. Então, se eu ver que as pessoas não estão engajando muito, eu vou fazer do meu jeito, a passos muito lentos. Mas bom, então é isso. Obrigado por assistir. E falou. Uou. Uou, uou, uou.